Fala pessoal, hora da gente conversar a respeito de risco, né? A gente está vendo que os investimentos, a análise de investimentos, ela está apoiada num tripé, né? A primeira perna do tripé é rentabilidade, que a gente já viu. Agora a gente vai falar da segunda perna, que é risco. Vamos entender o que é risco, como é que isso funciona na prática e como é que isso afeta os investimentos e o seu retorno. Legal? Muito bem. Os riscos dos investimentos, normalmente eles são classificados em três tipos. Legal? Então, qual que é o primeiro tipo? É isso aí, o primeiro tipo é risco de mercado. Segundo tipo, risco de crédito. Terceiro tipo, risco de liquidez. Então é importante que a gente analise cada um deles e entenda o que está classificado em cada um desses tipos de risco, beleza? Vamos falar do risco de mercado primeiro? Beleza, vem comigo. O risco de mercado é o risco de perda de valor de um ativo por flutuação no preço desse ativo. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? É o seguinte, imagina que você comprou uma ação e essa ação sobe, cai de preço, sobe, cai de preço. Quando isso está acontecendo, você está correndo risco de mercado. Porque você comprou, por exemplo, por R$ 20 aquela ação, ela caiu para R$ 17, você perdeu dinheiro, ou seja, o risco de mercado se materializou. Né? Ele se transformou em uma perda em dado momento. Imagine que você precise vender esse papel em dado momento, comprou a 20, está a 17, você teve uma perda, então esse risco de mercado se materializou. Então, risco de mercado, põe isso na sua cabeça, é o quê? Risco de mercado é o risco de perda por conta da flutuação do preço de um ativo. Isso vai acontecer. Isso acontece para ações, isso acontece para renda fixa também, né? Então, você pode comprar um título de renda fixa e aí a taxa de juros do mercado subir, esse título pode começar a ser negociado a um preço mais baixo que você pagou. Você incorreu em risco de mercado, em perda por conta do risco de mercado, tá certo? Então lembra que o risco de mercado é qualquer risco de flutuação no preço do ativo. Então, tanto os ativos de renda variável, as ações, quanto os ativos de renda fixa, eles estão sujeitos a esse risco. Legal? Normalmente a gente divide o risco de mercado em dois tipos, né? Quais são esses tipos? O risco sistemático, também chamado de não diversificável, e o risco não sistemático. O não sistemático é diversificável. Vamos entender isso aí um pouquinho melhor? Vem comigo. Lembra o seguinte, lembra que a gente tem dois tipos de risco. Imagina que você montou uma carteira aí com 2 ou 3 ativos, aí você corre o risco do mercado de ações como um todo, às vezes a bolsa está caindo, está despencando, isso é o que a gente chama de risco sistemático, né? O risco da bolsa começar a cair fortemente, não é um risco específico de um ativo. E a gente tem o risco não sistemático, né? O risco não sistemático é o risco de uma empresa específica. Então imagina que você comprou lá um papel, né, de uma empresa específica e essa empresa foi pega numa fraude, algo assim. E aí o preço de mercado dela começa a cair fortemente. Se você tiver uma carteira com esse papel, mais diversos outros papéis, esse risco específico foi diversificado. Então, lembra o seguinte, o seu risco não sistemático é aquele que diz respeito a um papel, a um ativo específico. O seu risco sistemático é aquele risco de queda de preço que diz respeito a toda a classe de ativos, por exemplo, o mercado de ações, tá certo? Então, olha só, à medida que eu vou aumentando, né, olha aqui, à medida que eu vou aumentando o meu número de ações de uma carteira, eu vou diminuindo o meu risco não sistemático, também chamado de risco diversificável, tá certo? É legal isso é bem interessante. Por quê? Porque isso quer dizer que se eu montar uma carteira de ações e aumentar o número de ações nessa carteira, o risco total da carteira cai. E cai porque eu estou reduzindo o risco específico daquelas empresas. Eu estou reduzindo o risco não sistemático. Mas chega uma hora aí, quando bate mais ou menos uns 30 ativos, umas 30 ações, que eu não consigo mais reduzir o risco. Porque aí só sobrou risco sistemático. O que é o risco sistemático? Aquele risco da bolsa cair como um todo, porque os investidores passam a estar avessos a risco e aí querem ir para os ativos livres de risco, título público e tal. E a bolsa cai mesmo, não tem como você se proteger desse risco. Tá certo? Então é importante que fique muito claro isso daí, né? Ou seja, ao selecionar ativos de baixa correlação em uma carteira, você diminui sensivelmente o risco não sistemático dessa carteira. Ativos de baixa correlação é o seguinte, correlação muito pequena ou até negativa, que quer dizer que quando um papel sobe, o outro cai. Ah, legal, porque quando esse daí cair, vai ter alguns subindo e, portanto, o seu risco
não sistemático está sendo fortemente reduzido. Beleza? Muito bem. Risco sistemático da carteira, ele não pode ser diminuído por meio da diversificação. Como eu falei, se a bolsa está caindo, você pode ter 100 papéis, mas você vai perder dinheiro porque está todo mundo caindo. Esse é o risco sistemático, é um risco que diz respeito ao sistema e toda a classe de ativos, nesse caso ações, vai sofrer. O risco sistemático da carteira, então, é medido pelo beta. Lembra disso, existe uma medida chamada beta, né? Quanto maior é o beta da carteira, mais arriscada é essa carteira. Quanto menor é o beta, menos arriscada. E esse beta mede exatamente o risco sistemático. E o risco total da carteira é medido pelo desvio padrão dessa carteira. Então, se você calcular o desvio padrão dos retornos dia após dia, né, você vai lá no Excel, ou a gente aprende a calcular também isso no HP, mas de um modo geral todo mundo usa Excel hoje, você calcular o desvio padrão dos retornos, quanto mais flutuarem esses retornos, maior vai ser o desvio padrão e maior o risco da carteira, tá certo? Quanto menos flutuar, menor vai ser o desvio padrão, menor vai ser o risco dessa carteira. Beleza? Legal? Muito bem. Então vamos lembrar o seguinte, né? A gente viu que existem aí 3 riscos principais. O risco de mercado, né, que a gente acabou de ver aqui. Existe o risco de crédito e o risco de liquidez. O risco de mercado que a gente viu agora, ele é então formado por risco sistemático e risco não sistemático. Legal? Risco sistemático, ele não dá para diversificar, o risco da classe de ativos como um todo. E o risco não sistemático, ele sim é diversificável. Beleza? Fica com a gente, depois a gente vai falar sobre risco de crédito. Um abraço e até mais.